Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, disciplina Sistemas Computacionais, Unidade Central de Processamento, CPU. Olá, pessoal. Bem-vindos à aula de hoje. A professora Alessandra Alanes Macedo é uma mulher branca de cabelos loiros presos para trás. Está com blusa vermelha com estampa de folhagens verdes e flores brancas. Usa colares finos e dourados e fones pretos. Ela é vista do peito para cima e está de costas para uma porta de vidro, onde ao fundo há plantas crescentes de frente para uma parede branca. A ideia da aula de hoje é que a gente trabalhe as funções, as transações e as interações da CPU, principalmente com os outros elementos. Então, a gente vai falar da interação da CPU com a unidade lógica aritmética, CPU com seus registradores, CPU com os periféricos e com os barramentos, tá bom? A tela é dividida entre a apresentação de slides à esquerda e a miniatura da janela de vídeo da professora à direita. No primeiro slide, o texto. A CPU é o cérebro do computador. Executa programas armazenados na memória principal, buscando, examinando e executando. Em sequência, a instrução. Controla os componentes e seus subsistemas. É sabido entre a comunidade, né? Quem conhece um computador vai lembrar muito bem disso, que a CPU é o cérebro do computador. Por que ela é o cérebro, né? Porque é ela que executa programas que estão armazenados aí na memória, né? Ela busca, ela examina e ela executa sequências de instruções que foram enviadas aí para ela, e isso é o que a gente chama de ciclo da máquina. A gente vai ver mais para frente aí esse ciclo em detalhes. Então, a organização de um computador simples com barramento é essa que vocês vão ver aí já na próxima figura. Novo slide, figura 1.5. Organização de um computador simples com uma CPU e 2 dispositivos de entrada e saída. Abaixo, uma figura onde à esquerda há um retângulo vertical grande com 3 quadrados, um abaixo do outro. No primeiro quadrado, de cima para baixo, lê-se Unidade de controle. No quadrado central, lê-se Unidade de lógica e aritmética, ULA. No quadrado de baixo, lê-se Registradores, onde há mais 4 quadrados menores, sendo 2 em cima e 2 embaixo. Abaixo do retângulo, uma linha grossa representa o barramento. Ela se estende até a direita e está ligada com 3 quadrados independentes que estão lado a lado. O primeiro quadrado à esquerda representa a memória principal. O quadrado centralizado representa o disco e o da direita representa a impressora. Os quadrados disco e impressora representam os dispositivos de entrada e saída. Fonte: Tenenbaum e Austin, 2013, página 43. Essa figura, ela representa que essa CPU, né, ela executa os programas que chegam até ela, né, e ela é composta de uma unidade de controle, dos registradores, que vocês veem logo abaixo aí dessa primeira caixa, né, e das interconexões. Então, se vocês olharem aí, mostra nessa figura um barramento, né, uma interconexão entre os componentes, né. A unidade de controle, ela é que comanda o funcionamento de cada subsistema e dos componentes aí de memória, dispositivos de entrada e saída. Há também na CPU, se vocês olharem, os registradores, né? Essas caixinhas aí, essas 4 caixinhas que estão representadas na primeira coluna no quadrinho de baixo. Né? Esses registradores, eles são memórias de grande velocidade, né? E aí a CPU usa essas memórias para armazenar resultados que são temporários enquanto ela está executando aí as transações, né, as operações. E também para realizar algum tipo de controle. Os componentes de um computador, como eu tinha dito, eles são conectados por esse barramento, né? Que na verdade o barramento são fios, né, paralelos que transmitem endereços, dados, sinais de controle entre a memória e os dispositivos de entrada e saída, ou mesmo dispositivos internos, tá? Os computadores modernos que nós compramos, eles não têm apenas um barramento, como está nesse esquema aí, né? Mas ele é composto por vários barramentos. A gente vai depois descrever, inclusive, os tipos de barramento. Novo slide, partes da CPU. Abaixo, os itens. Unidade de controle. Comanda o funcionamento de cada subsistema. Busca instruções na memória principal e determina seu tipo.
Unidade lógica e aritmética, ULA. Efetua operações matemáticas para executar as instruções. Registrador. É uma pequena memória de alta velocidade para armazenar resultados temporários e algum controle de informações. Minimizado no canto superior direito, a figura organização de um computador simples com uma CPU e 2 dispositivos de entrada e saída, onde o retângulo vertical está destacado em vermelho. Além de comandar um funcionamento aí de cada subsistema, a unidade de controle da CPU, né, o elemento de unidade de controle da CPU, ele busca instruções na memória principal. E aí ele vai determinar o tipo dessa instrução. A unidade lógica e aritmética, ela faz operações matemáticas para executar as instruções que foram recebidas pela CPU. Os dois aspectos mais importantes que tem na aritmética computacional são os modos como os números são representados, né? Vocês já devem ter estudado, ouvido falar do formato binário, né? Os números representados em zeros e um. E também os algoritmos usados aí para que as operações aritméticas básicas, por exemplo, adição, subtração, multiplicação e divisão, né, aconteçam, né? Isso vai se aplicar tanto para a aritmética de números inteiros, quanto a de aritmética de números aí de ponto flutuante. Esses assuntos aí foram abordados em outras disciplinas durante o curso. Os registradores, eles são as pequenas memórias que eu havia mencionado de grande velocidade que armazenam aí os dados temporariamente enquanto a unidade lógica aritmética está fazendo os cálculos, né? Então, aí a gente vai falar que também entre os registradores a diferença, né? Existem diferentes tipos de registradores. Novo slide, registradores. Abaixo, os itens listados. Têm determinada função. São locais de armazenamento rápido. Guardam dados temporariamente. Podem ser lidos e escritos em alta velocidade. Tipos de registradores. Contador de programa. Indica a próxima instrução a ser buscada para a execução. Registrador de instrução. Mantém a instrução que está sendo executada. Registrador de dados. Mantém os dados de entrada, os resultados intermediários e os resultados finais. A gente pode contar aí com 3 tipos de registradores. Existem os registradores que são uma espécie de contador de programa, né? Ele é o registrador considerado mais importante, porque ele é uma espécie de um ponteiro, né? Ele indica sempre a próxima instrução que vai ser buscada para a execução. Então, através dele, a CPU sabe sempre qual é a próxima instrução a ser buscada. Tem o registrador de instrução, ele põe, né, ele armazena a instrução que está sendo executada, e tem o registrador de dado, que o objetivo do registrador de dado é manter os dados da entrada, depois também dados resultados intermediários e os resultados finais aí da aritmética ou da execução realizada. Novo slide, ciclos de máquina. Abaixo a figura 1.11, etapas de um ciclo. No topo direito, um círculo preto marca o início e abaixo outro círculo preto marca o fim. Entre os pontos início e fim, há um losango onde à esquerda há uma seta que aponta para 3 etapas que estão respectivamente uma ao lado da outra. São elas, da direita para a esquerda, busca, decodificação e execução. Elas estão ligadas por setas e linhas que retornam ao ponto inicial. Abaixo das etapas, lê-se sem mais instruções. No canto direito, uma seta em formato de círculo sentido horário indica o ciclo da máquina. Ao redor dessa seta estão as etapas descritas. À esquerda do círculo, buscar. No topo do círculo, decodificar. À direita do círculo, executar. Fonte, Forouzan e Musharraf, 2011, página 108. Esse é o slide que eu tinha mencionado, né? Nesses slides, vocês vão conseguir enxergar o que a gente chama de ciclo da máquina, né? Que é o ciclo de execução aí da sua CPU. Para executar as instruções do programa, a CPU usa esse ciclo, né? E esse ciclo ele é composto basicamente por 3 fases que estão ilustradas nessa figura aí que vocês estão vendo. A busca, que é a primeira fase aí,
ela ocorre quando o sistema ele copia a próxima instrução lá no registrador do tipo instruções da CPU. O endereço da instrução a ser copiada, ele fica no registrador contador de programa. A gente vai ver mais para frente que esse endereço é o endereço da memória, né? A decodificação é o próximo passo. Ela vai acontecer quando a unidade de controle decodifica a instrução e quando ela está no registrador de instruções, tá? Dessa etapa aí, resulta o código que a gente chama, né, de código binário para uma operação que o sistema vai realizar. No final, a execução, essa etapa de execução, acontece quando a ordem da tarefa é executada pela unidade de controle para um componente aí da CPU. Por exemplo, a CPU, ela pode dizer para a unidade lógica e aritmética para somar o conteúdo de 2 registradores de entrada. Então, eu tenho armazenado lá 5 e 4 nos registradores de entrada. E aí, o que aconteceu? A CPU, ela disse para a ULA, soma os 2 registradores da unidade de entrada. Depois, coloca o registrador em uma unidade, um registro de saída. Então, aí, essa máquina vai fazendo esses ciclos, né, conforme vai tendo operações aí a serem executadas pela CPU. Como vocês viram em algumas outras disciplinas do curso, os computadores utilizam programas para processar dados. Então, o programa, ele é um conjunto de instruções, né? Aí é uma sequência de instruções com seus comandos de desvios, e a ideia, a função do programa é gerar dados de saída, né? Resultados a partir dos dados de entrada. Então, a unidade lógica e aritmética, ela é o elemento do computador que vai executar desse programa todas as operações que são aritméticas e lógicas, né? Então, ela vai efetuar, por exemplo, operações aritméticas de soma, subtração, né? Algumas outras de transposição de dados, né? Tudo isso sobre a entrada para produzir resultados que são armazenados no registrador. A ULA, ela realiza 3 tipos de operações: as operações lógicas, as operações aritméticas e as operações de deslocamento. As operações lógicas são aquelas que tratam a entrada dos dados, né, e os resultados como padrões binários, são aquelas operações que a gente fazia lá nas programações, né, se isso é aquilo, então aquele é uma operação lógica de 2 situações, né. Então, no caso do e, tem que ser as 2 verdadeiras para o programa continuar nesse C, né? As operações aritméticas, né, são as operações básicas aí da matemática, que vocês conhecem, né, adição, subtração, divisão, multiplicação, né, e as operações de deslocamento, elas trabalham sobre as 2 anteriores. Então, existem deslocamentos lógicos e existem deslocamentos aritméticos. O deslocamento lógico, ele tem a função de deslocar os padrões binários para a esquerda e para a direita. E o deslocamento, que é chamado de deslocamento aritmético, ele é aquele que é aplicado para os números inteiros, e a ideia dele, o objetivo dele é dividir ou multiplicar números inteiros por 2, certo? Na próxima slide agora, vocês vão encontrar o que a gente chama aí de unidade lógica de controle. Novo slide intitulado ULA. Abaixo, uma figura representada por um quadrado central onde está a sigla ULA. No canto superior esquerdo do quadrado, lê-se unidade de controle, com uma seta que aponta para o próprio quadrado. No canto inferior esquerdo do quadrado, lê-se registradores, com uma seta que aponta para o próprio quadrado. No canto superior direito do quadrado, uma seta aponta para a direita, onde há o texto bits especiais. No canto inferior direito do quadrado, uma seta aponta para a direita, onde há o texto registradores. Os elementos do computador, né, na unidade lógica de controle, da unidade lógica aritmética, ele recebe dados da unidade de controle, recebe informações do registrador, e aí ele gera os bits e mais informações armazenadas em outros registradores, certo? Então, essas informações aí estão representadas nessa figura.
Novo slide, entrada e saída. Abaixo os itens listados. São dispositivos que inserem de fonte externa ou comunicam dados ou informações do computador. Os equipamentos de entrada e saída estão conectados ao computador. Cada dispositivo de entrada e saída apresenta duas partes. Controlador, contido em uma placa que é ligada a um encaixe livre para permitir que o usuário escolha entre placas com ou sem aceleradores, gráficos, memória extra, entre outros. Drive de disco, contém o dispositivo de entrada e saída. Os dispositivos de entrada e saída, né, ele não ele é uma maneira do computador, então, receber dados de fontes externas, né, e comunicar dados, resultados das suas operações para o mundo exterior. Então, o computador, como vocês sabem, ele não é um simples sistema fechado, ele é um sistema que se comunica com o meio externo por meio de um sistema de entrada e saída. Esse sistema que faz essa modificação, ele trabalha com dados codificados entre os dispositivos externos e entre dois dispositivos aí do computador. Ele também faz a comunicação entre a CPU e a memória principal. Então, vamos pensar agora que os dispositivos de entrada e saída são equipamentos de entrada e saída de dados, e aí como eles vão estar conectados com o restante do sistema. A maioria dos computadores pessoais, os que não são notebooks e estações de trabalho, eles normalmente têm aquele gabinete de metal que contém aí uma grande placa, que a gente chama de placa-mãe, que na verdade é uma placa de circuito impresso aí, e eu vou mostrar para vocês essa placa na próxima figura. Novo slide intitulado Placa-mãe. Abaixo, foto de uma placa com diversos componentes que estão indicados por letras e números. À esquerda, de cima para baixo, os componentes F2, que está ligado a um traço pequeno, horizontal e rosa. C3, que está ligado a um traço pequeno, horizontal e vermelho. F1, que está ligado a um traço pequeno, horizontal e rosa, e E1, que está ligado a um traço pequeno, horizontal e azul esverdeado. No topo, os componentes H, que está ligado a um pequeno quadrado cinza, C1, que está ligado a um quadrado grande vermelho, C2, que está ligado a um traço grande vertical e vermelho, e G, que está ligado a um traço grande horizontal e preto. À direita, os componentes A, que está ligado a um traço azul escuro, horizontal e pequeno, e B, que está ligado a um retângulo grande, horizontal e azul claro. Na base, os componentes E2, que está ligado a um pequeno retângulo vertical azul esverdeado, e 1, que está ligado a um traço vertical, médio e verde, e 2, que está ligado a um traço grande vertical e verde, e D, que está ligado a um pequeno traço vertical laranja. No canto direito, a legenda: A. Processador. B. Memória RAM. C. Slots de expansão. D. Plugs de alimentação. E. Conectores IDE e drive. F. BIOS e bateria. G. Conectores de teclado, mouse, USB, impressora, etc. F. Furos de encaixe. G. Chipset. Fonte www.infowester.com/motherboard.php. A placa-mãe contém o chip da CPU, alguns encaixes aí para os módulos de memória DI e vários outros chips de suporte, né? A placa-mãe apresenta também os barramentos que a gente falou, né? E também sockets, né? Nos quais os conectores aí das placas de entrada e saídas vão ser inseridos. Então, nessa figura, se vocês enxergam aí a parte A, é onde está aí o cérebro do computador, né? A nossa CPU. Na letrinha B, é ali onde você armazena a sua memória RAM, tá? E aí você tem, por exemplo, ali na G, que a gente está falando agora, os conectores de teclado, mouse, USB, impressora. Então, é bem interessante. Quem já abriu um computador deve ter encontrado uma plaquinha como essa, e as plaquinhas dos notebooks também, elas não são nada diferentes, né? Novo slide, estrutura lógica, figura 1.9, estrutura lógica de um computador pessoal simples.
Abaixo, 6 quadrados com diferentes elementos estão lado a lado e ligados por linhas que representam a barramento. São eles, da esquerda para a direita, CPU, memória, controlador de vídeo. Ele está ligado com o desenho de um monitor que está acima. Controlador de teclado. Ele está ligado com o desenho de um teclado que está acima. Controlador de CD-ROM. Ele está ligado com o desenho de um drive de CD-ROM que está acima. Controlador de disco rígido. Ele está ligado com o desenho de um drive de disco rígido que está acima. Fonte: Tannenbaum e Austin, 2013, página 86. Cada dispositivo de entrada e saída, né, vocês viram lá os conectores deles na placa-mãe, eles possuem duas partes, né? Eles vão ter o controlador, né? O controlador é a parte eletrônica, né? Normalmente ele está contido numa placa que é ligada no encaixe livre lá da sua placa-mãe. Mesmo que o monitor não seja opcional, o controlador, por exemplo, de vídeo, às vezes ele fica localizado em uma placa de encaixe do tipo plugin, né? Para permitir que o usuário escolha entre a placa, né? Entre as placas, ou com ou sem aceleradores gráficos, memória extra, etc. O controlador, ele conecta com o seu dispositivo por meio de um cabo ligado aí ao conector na parte de trás aí dos gabinetes de computadores pessoais, né? E outra parte é o drive de disco, né? O drive de disco é aquele que contém o dispositivo de entrada e saída. Então, aí nessa figura, vocês vão encontrar a estrutura lógica de um computador pessoal simples, né? E esse computador tem um único barramento aí para conectar a CPU, a memória e os equipamentos de entrada e saída, né? A maioria dos sistemas, né? Esse é um exemplo aí, um esquemático, porque a maioria do sistema tem mais barramentos, né, do que simplesmente um único barramento, como nessa figura. Em termos de arquitetura de entrada e saída, os componentes são o bloco de memória principal, né, exclusivo para as funções de entrada e saída, os módulos de controle no sistema principal e nos dispositivos periféricos, os barramentos que fornecem aí a maneira de movimentar dados entre o ambiente externo e o computador, e as interfaces com dispositivos externos, e também as ligações entre o sistema principal e os periféricos desse sistema. Na próxima figura, você pode ver como esses componentes formam aí um sistema integrado de entrada e saída. Novo slide: Arquitetura, entrada e saída, figura 4.10. Configuração de modelo de entrada e saída. Abaixo, um quadrado grande e pontilhado que representa a placa-mãe, onde há diversos componentes distribuídos em quadrados menores, que estão ligados por linhas e setas. Dentro do quadrado pontilhado no topo esquerdo, um quadrado menor com a sigla UCP. À direita, uma linha preta que representa o barramento da memória, liga o UCP a um quadrado que representa a memória principal. Abaixo, uma linha preta que segue para a esquerda representa o barramento de entrada e saída. Abaixo, ele se conecta com os componentes que estão divididos em 5 quadrados, sendo 3 em cima e 2 embaixo. São eles, 2 quadrados lado a lado que representam a módulo de entrada e saída, e um quadrado à esquerda que representa a interface de dispositivo, onde fora do quadro pontilhado, à direita e acima, há uma seta que aponta para a direita, onde há o componente monitor. Abaixo e à direita, o componente teclado, que aponta para a interface de dispositivo. E abaixo o texto: adaptador de dispositivo, placa de circuito, cartão adaptador, que também aponta para o interface de dispositivo. Abaixo dos quadrados que representam módulo de entrada e saída, estão mais 2 quadrados que representam a interface de dispositivo. Abaixo do quadrado da esquerda, há uma seta que representa o cabo e que aponta para baixo, onde há mais 3 quadrados, um abaixo do outro. São eles: interface de dispositivo, memória volátil e eletrônica de controle. À esquerda do eletrônica de controle, uma seta aponta para a esquerda, onde há o componente impressora. Abaixo do quadrado interface de dispositivo, à direita,
há uma seta que aponta para cima e para baixo. Abaixo há 3 componentes, um abaixo do outro. São eles: interface do dispositivo, cache e eletrônica de controle. À direita do componente eletrônica de controle, uma seta aponta para a direita e para a esquerda, onde à direita está o componente disco. Fonte: Null e Lobor, 2010, página 358. Nessa figura, vocês vão ver os componentes da placa-mãe, né? Aí na parte, nesse quadro aí marcado com a setinha placa-mãe, né? Conectados com o barramento e com as principais interfaces para os dispositivos de saída na placa. No lado do dispositivo, vocês também verão as memórias, a interface e a parte eletrônica aí, no caso do disco e da impressora na parte inferior da figura. E em relação aos dados, né, conectados entre esses elementos, a transmissão de dados entre computadores e dispositivos periféricos, ela pode ser uma transmissão do tipo paralela, né, onde você envia 1 byte por vez. Então, aí você vai enviar 1 byte por vez em vários, né? Isso vai funcionar bem a distâncias curtas. E a transmissão, ela pode ser serial, né? Aí um único cabinho que vai acabar enviando 1 bit de cada vez, né? E aí eles são transmitidos aí nesse cabinho. Novo slide intitulado Barramento. Figura 1.10. Conexão de CPU e memória por meio de 3 barramentos. Abaixo, no canto esquerdo, a figura de um quadrado que representa uma CPU. No interior do quadrado à esquerda, uma figura semelhante a uma cúpula para cima. À direita, um retângulo menor com 5 linhas horizontais. E abaixo, um retângulo maior e horizontal, que pega quase toda a base do quadrado. Fora do quadrado da CPU, no canto direito, a figura de um retângulo vertical dividido em 6 linhas horizontais, que representa a memória. As 4 primeiras linhas são cinza claro. A 5ª linha é branca e possui 3 pontos pretos que estão centralizados verticalmente. A 6ª linha é cinza claro. Ao centro, 3 linhas grossas e horizontais de diferentes cores ligam a CPU com a memória. São elas, de cima para baixo. Linha preta representa o barramento de dados e liga a CPU com a 2ª linha da memória. Linha cinza claro representa o barramento de endereços e liga a CPU com a 4ª linha da memória. Linha cinza escuro e mais fina representa o barramento de controle e liga a CPU com a 5ª linha da memória. Fonte: Forouzan e Mosharraf, 2011, página 103. Na próxima figura, isso fica aí ilustrado. Então, você tem barramentos, nesse caso, o exemplo é o barramento entre a CPU e a memória. Aí a gente vai falar agora dos tipos de barramento. No primeiro, aí está exemplificado um barramento de dados, e a gente tem barramentos também, que são barramentos de endereço e barramento de controle. Vamos lá diferenciar esses barramentos, né? O barramento de dados, ele tem diversas linhas de conexão e cada linha vai transportar 1 bit por vez. O número de linhas de conexão, ela acaba dependendo aí da arquitetura do computador para saber qual é o número de palavras, é o tamanho das palavras utilizadas pelo computador. Então, aí a gente fala de arquitetura de 16, 32 bits, a gente vai falar mais sobre isso. Tem os barramentos que são de endereço. Os barramentos de endereço são aqueles que permitem que se acesse, né, que o computador acesse determinada palavra na memória da máquina. O número de linhas de conexão desse tipo de barramento, ela vai depender de como o computador trabalha na parte de endereçamento de memória. A questão de endereçamento de memória também é tratada nos próximos slides. O barramento de controle é aquele barramento que realmente transporta a comunicação entre a memória e a CPU. O número de linhas desse barramento, ele vai depender da quantidade total de comandos de controle, né? Então, aí fica mostrado para vocês, né, que os barramentos, eles também transportam aí diferentes informações nos seus diferentes tipos. Para finalizar essa aula, né, vamos tratar agora de um último assunto que fala um pouco da arquitetura diferente que existe aí com o objetivo de ganhar otimização de processamento, né?
E aí, quando a gente cita essa grande motivação, a gente vai falar das arquiteturas CISC e RISC. A CISC é uma arquitetura que vem da palavra Complex Instruction Set Computer, que é um computador com um conjunto de instruções complexas, né? A ideia da CISC é um grande conjunto de instruções, que essas instruções sejam instruções simples ou instruções complexas. Assim, a programação, né, ela trabalha de uma maneira mais fácil, mas aí você vai ter uma complexidade, né, em relação a os circuitos, né, os circuitos dessa CPU. Né? A programação de computadores, apesar de ser fácil, a complexidade do conjunto de instruções vai acabar tornando os circuitos da CPU e da unidade de controle mais complicados. Para resolver esse tipo de problema, a computação, a gente trabalha com a programação feita em 2 níveis, né? O que acontece é que uma instrução na linguagem de máquina, ela não é executada diretamente pela CPU. A CPU realiza somente instruções simples, que aí são denominadas de microoperações. Uma instrução que ela é mais complexa, ela é transformada em operações simples, que aí, então, são executadas pela CPU. Esse tipo de trabalho, né, essa transformação, esse trabalho da programação em 2 níveis, ela precisa do que a gente chama de micromemórias, né? E as micromemórias são as que mantêm o conjunto aí de operações, né, para cada instrução complexa do conjunto de instruções, né? E esse tipo de programação a gente chama aí de microprogramação, tá? Então, essas são as principais características da arquitetura CISC. A arquitetura RISC, né, ela trabalha um pouco diferente, né, porque em estudos de arquitetura e organização de computadores, sabe que as instruções do tipo, né, as operações do tipo atribuição, elas são predominantes, né, e aí pensou-se principalmente em otimizar esse tipo de instrução para conseguir otimizar aí o processamento das máquinas. Condicionais e loops, né, elas existem também em grande volume e também elas podem ser otimizadas aí como um efeito paralelo. Então, desse modo, a otimização ela pode ocorrer com a ideia de armazenar um número reduzido de operadores nos registradores, e aí, pensando nisso, surgiram as arquiteturas denominadas de RISC, né, que é Reduced Instruction Set Computer, né, que é um computador que trabalha com um conjunto de instruções mais reduzidas, né. Ela tem um número restrito de instruções, mais ou menos 50, que fazem o mínimo possível de operações simples, e aí simulam as complexas, né, e aí, como resultado disso, você tem uma programação mais difícil e mais demorada, né. E se vocês quiserem um exemplo, as arquiteturas da família Intel aí, x86, né, a família Intel 386, 486, os Pentium Core, né, elas exploram ambas, tanto a CISC como a RISC, em diferentes situações. Novo slide, bibliografia, Correa A.G.D, organizadora. Organização e Arquitetura de Computadores, capítulo 1, páginas 16 a 30 e capítulo 4, páginas 130 a 153. Editora Pearson, primeira edição 2017, idioma português. Stalins, W, Arquitetura e Organização de Computadores, páginas 67 a 231, de 731 páginas. Editora Pearson, 10ª edição, 2017, idioma português. Tannenbaum, A e Austin, T, Organização Estruturada de Computadores, páginas 61 a 133, de 628 páginas. Editora Pearson, 6ª edição, 2013, idioma português. Bom, pessoal, era basicamente isso que eu queria apresentar para vocês. Aí, agora, vocês vão encontrar a bibliografia básica. E com isso a gente encerra essa aula sobre unidade central de processamento. Espero que tenham aproveitado. Aguardo vocês aí para a próxima aula dessa semana. Muito obrigado e até mais. Linhas
as retas se cruzam em um esboço das letras T e V que são preenchidas em vermelho e compõem o logo da Univesp TV, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, univesptv.com.br. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flicts.